Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Temos então aqui um triângulo ABC retângulo em A. Inicialmente nós vamos conhecer os seus elementos. Então o lado A, que é o que está na frente no ângulo reto, é o maior lado do triângulo, chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, B e C, são chamados de catetos. Essa altura H é a altura relativa à hipotenusa e M e N são chamados de projeções dos catetos. Podemos entender projeção como se fosse sombra. Imagine você tivesse uma fonte de luz aqui, então o segmento M seria a sombra do cateto B sobre a hipotenusa, enquanto N seria a sombra do cateto C. Bom, as relações entre esses elementos estão aqui e essas relações elas se originam de semelhança de triângulos. Eu vou te mostrar onde estão essas semelhanças. O triângulo grandão tem os ângulos alfa, beta, 90. Esse triângulo ACH ele já tem aqui alfa e 90, então ele tem dois ângulos iguais aos ângulos do grandão. Quem tem 2 tem 3 e existe a semelhança. Eu vou completar ali o terceiro ângulo desse triângulo ACH. Então alfa 90, o terceiro ângulo seria esse aqui, é o beta. Da mesma forma, o triângulo ABH também é semelhante ao grandão, porque ele tem dois ângulos iguais, é o beta e o 90. Quem tem 2 tem 3, o ângulo alfa que está faltando nesse triângulo seria esse ângulo aqui. Muito bem, então aqui você tem 3 triângulos semelhantes. Dessas semelhanças você tira essas 5 relações aqui. Vou fazer um comentário sobre essas relações. Aqui eu uso mesmo, é apenas a relação número 1, que é o famosíssimo teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa que nós usamos, extremamente importante essa relação. As demais eu prefiro mostrar na hora de fazer um exercício, eu prefiro buscar ali a semelhança de triângulos do que ficar simplesmente aplicando essas fórmulas, às vezes de uma maneira meio decorada, né? Então, na hora de fazer os exercícios, nós vamos usar apenas o teorema de Pitágoras, enquanto que as demais nós vamos demonstrar em cada exercício. Nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo aí triângulo retângulo. Nessa figura, ele diz aqui que O é o centro de uma circunferência de raio igual a 6, o segmento OP é igual a 16, T é um ponto de tangência e ele pede para a gente calcular o segmento QP. Oportunamente nós vamos disponibilizar aí para os meus seguidores algumas perguntas importantes a serem feitas nos exercícios de geometria. E uma delas é a seguinte: tem tangente à circunferência? Tem. Quando tiver, você vai construir o raio no ponto de tangência e colocar ali um ângulo de 90 graus. Então é o que eu vou fazer aqui agora. Nesse ponto de tangência, eu vou desenhar o raio e vou colocar ali um ângulo de 90 graus. Ao fazer isso, eu já percebo que existe aqui uma semelhança de triângulos. Por quê? Porque eu tenho aqui um ângulo alfa, que é ângulo comum ao triângulo OQT e ao triângulo grande. Então, eles têm um ângulo em comum e um ângulo de 90 graus, né? Eu vou completar o terceiro ângulo. Então, aqui você tem alfa, 90, eu vou colocar um beta aqui. E agora no triângulo grande, alfa, 90, esse ângulo aqui é beta. Então aí, temos aí a semelhança de triângulos.
ele me deu que o raio é igual a 6. E agora eu vou procurar a semelhança, mas ao fazer essa semelhança, evidentemente você vai buscar aonde você tem informação. Então é evidente que aqui você tem 3 triângulos semelhantes, né? Mas um dos que eu devo usar é o triângulo grandão, porque eu tenho o 6 e tenho o 16. Então esse grandão eu vou pegar ali na hora de fazer a semelhança. E o outro triângulo, na realidade, esse triângulo QTP, eu não tenho informação nenhuma nele. E esse triângulo OQT, eu tenho o 6 e eu vou chamar esse segmento aqui de 16 menos x. Então eu vou usar esse triângulozinho aqui com o grandão e vou montar ali então a semelhança entre eles, ok? Então eu vou pegar, por exemplo, no pequenininho, na frente do ângulo de 90 graus, eu tenho 6 e no grandão, na frente do ângulo de 90 graus, eu tenho 16. Agora eu vou voltar lá no pequenininho onde comecei, na frente do beta, eu tenho 16 menos x e no grandão, na frente do beta, no grandão, eu tenho 6. Bom, então a parte de geometria já acabou. Daqui para frente agora é uma álgebrazinha ali. E eu sempre defendi que em vez de conta, você deve fazer simplificações. Então é o que nós vamos fazer aqui agora. De cara eu vou simplificar isso aqui por 2 dá 3, por 2 dá 8. Vou simplificar esse 8 com o 6, por 2 dá 4, aqui dá 3. Esse 3 vem para cá multiplicando, vai ficar 9 sobre 4. E como é que nós dividimos por 4? Nós fazemos a metade da metade. Então a primeira metade de 9 dá 4,5, a segunda metade 2,25. Então isso aqui vai ficar 2,25 igual a 16 menos x. Passo o x para cá, o 2,25 para lá, resposta 13,75. Essa é a resposta. Então eu não fiz usando fórmula decorada, né? Eu busquei verificar onde tem semelhança. E ali na hora de fazer as continhas, faça simplificação, não faça conta. Temos aqui um pequeno desafio para você. Fazer Pitágoras de cabeça. Sabemos que o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se daqui você tira um cateto, ficaria cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado menos cateto ao quadrado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Pitágoras a gente tem que quadrar todo mundo. Agora, quando for cateto com cateto, você soma. E quando for hipotenusa com cateto, você subtrai. Precisa entender, né? Por quê? Não é decorar, né? Vamos ver alguns exemplos aqui para você ver como é fácil. Então, nesse exemplo número 1, esse 4 e o 3 são catetos, eu tenho que quadrar todo mundo. Esse ao quadrado dá 16, esse ao quadrado dá 9. Como é cateto com cateto, então eu vou somar. 16 mais 9 dá 25. Depois faço a raiz. Raiz de 25 é 5. Então o valor de x aqui é 5. Aliás, esse triângulo 3, 4, 5 é super conhecido, né? Esses números são chamados de números pitagóricos, atendem ao teorema de Pitágoras. Se você pegar o quadrado desse, que é 9, mais o quadrado desse, que é 16, vai dar o quadrado desse, né? 16 mais 9, 25. E ali, se você dobrar, você continua tendo números pitagóricos, né? Se você fizer 6, 8 e 10, se você multiplicar por 10, 30, 40, 50, né? Qualquer constante que você multiplica ali, você continua tendo números pitagóricos. Exemplo número 2, eu tenho que quadrar todo mundo. Isso aqui dá 16, aquele dá 9, só que isso aqui é hipotenusa e cateto. Quando for hipotenusa e cateto, você vai subtrair. Então eu tenho que fazer 16 menos 9, dá 7.
depois eu faço a raiz. Então esse x aqui é a raiz de 7. Exemplo número 3, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplificar esses valores por 2, né? Então aqui por 2 dá 2, aqui por 2 dá 5. Aí agora eu faço normalmente, como fiz ali atrás, no final eu multiplico por 2, porque aqui eu estou dividindo por 2, no final eu corrijo e multiplico por 2, né? Então vou quadrar isso aqui, dá 4, vou quadrar isso aqui, dá 25, é cateto com cateto, eu somo. 4 mais 25 dá 29, raiz de 29. Só que agora eu tenho que corrigir, né? Dobrar. Então isso aqui vai dar 2 raiz de 29, ok? Então eu simplifiquei por 2, mas depois no final eu multipliquei por 2 para fazer a correção. Quadrado desse dá 1, quadrado desse dá 4, é cateto com cateto, soma, raiz de 5, é a resposta aqui desse x, ok? Exemplo número 5, quadrou aqui dá 4, quadrou aqui dá 1, isso é hipotenusa, é cateto, quando é hipotenusa e cateto subtrai, 4 menos 1 dá 3, esse x aqui é a raiz de 3. Quadrou isso aqui dá 4, quadrou isso aqui dá 25, é hipotenusa com cateto, subtrai, 25 menos 4, 21, faz a raiz de 21. Exemplo número 7, parece que em 2019 no Enem caiu uma questão que você tinha que fazer um Pitágoras com esses valores, não estou muito certo, mas me parece que eram esses valores. Primeiro eu vou simplificar por 6, aqui dá 1, aqui dá 2. Agora eu faço normalmente. Quadro esse dá 4, quadro esse dá 1, vou somar 5, faço a raiz, agora multiplico por 6. 6 raiz de 5, ok? Então é importante você treinar, desenvolver, a fazer Pitágoras de cabeça, para na hora da prova você gastar pouco tempo. Esse exercício é um exercício que caiu na UFMG, era uma questão de múltipla escolha, e ele definiu aí que esses segmentos X, CDY, BCZ, pede para achar essa altura H em função de X, Y e Z, e ele dava as alternativas. Bom, quem sabe Pitágoras de cabeça, isso aí ajuda bastante nesse exercício, você vai ver. Primeiro o seguinte, se você observar em todas as alternativas, tem o mesmo radical, que seria raiz de Z2 menos Y2. Vamos analisar na figura o que seria isso. Bom, esse Z aqui é uma hipotenusa, que esse ângulo aqui é 90 graus, então Z é uma hipotenusa. E Y é um cateto. Bom, hipotenusa ao quadrado menos cateto ao quadrado, raiz, isso é cateto. Então esse radical, na realidade, é esse segmento BD aqui, ó. Então vamos escrever, isso aqui é raiz de Z2 menos Y2. Agora, eu já citei aí em alguns vídeos anteriores que eu tenho um material, vou disponibilizar depois para os meus seguidores, que são as 10 perguntas nos exercícios de geometria. E uma delas é a seguinte, tem vários ângulos de 90 graus? Se a resposta for sim, como é o caso desse exercício, então eu mando os alunos dar nome aos ângulos. Como assim? Você escolhe um triângulo e coloca nome para os ângulos ali. Então vamos ver. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, por exemplo, esse primeiro triângulo aqui, ó, ABD, e vou dar nome para os ângulos. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui alfa e aqui beta. Bom, eu sei que alfa mais beta tem que dar 90 graus, né? Porque lá você tem 90, então alfa mais beta tem que dar 90 graus. Isso quer dizer que esse ângulo aqui, ó, é beta. Bom, e se esse é beta, esse aqui é alfa. Se esse é alfa, esse aqui é beta. Se esse é beta, esse aqui
é alfa, porque aqui é 90 também. Se aqui é beta, esse aqui é alfa. Se aqui é alfa, esse aqui é beta, etc. Se você for analisar aqui, se não me engano, acho que tem 7 triângulos semelhantes ali. 7. Depois você dá uma analisada aí, você vai verificar esses 7 triângulos semelhantes. Bom, agora, no meio de tantos triângulos semelhantes, eu tenho que escolher 2 e, para eu não gastar muito tempo, eu tenho que fazer a escolha correta, né? Bom, analisando em todas as alternativas, eu vou ter que pegar esse radical aqui e eu quero calcular o h. A pergunta é essa. E eu tenho que envolver, além do y e do z, eu tenho que envolver o x. Bom, se você pensar um pouquinho, você vai ver que você vai ter que pegar esse triângulo número 1 e esse triângulo número 2 aqui, né? Então seria esse triângulo AD, esse ponto aqui, e o outro é o BCD, esses 2 triângulos ali, e fazer a semelhança. Bom, então vamos lá. Vou começar pelo triângulo número 1. Na frente do beta eu tenho H. No triângulo número 2, na frente do beta eu tenho esse radical. Então aqui seria raiz de Z2 menos Y2. Volta lá no triângulo número 1. Na frente do 90 eu tenho X. E no triângulo número 2, na frente do 90, eu tenho Z. Só pegar esse radical e passar para lá, né? Então vai ficar X vezes o radical sobre Z. A resposta correta é a letra B de bola. Nesse exercício, ele disse que essa circunferência de raio X é tangente a esse semicírculo maior e a esses 2 semicírculos menores. Disse aqui que MN é igual a R, NP também é igual a R, que é o raio desse semicírculo. E sabendo disso, calcular o valor de X em função de R. Uma das 10 perguntas que eu faço lá em geometria é a seguinte: tem vários círculos? Se a resposta for sim, você vai ligar os centros desses círculos. Então é o que eu vou fazer agora. Então eu vou ligar esse ponto nesse, que eu estou ligando ali os centros dos círculos, fazendo esta construção aqui. E vou ligar esse ponto nesse, fazendo essa outra construção aqui. Bom, como essas duas semicircunferências são tangentes, esse segmento laranja que eu acabei de construir é tangente às duas, né, que são tangentes entre si. Isso quer dizer que aqui vai existir um ângulo de 90 graus. E esse segmento aqui, ele vale R sobre 2. E esse seria R sobre 2 mais X. Então aqui temos X mais R sobre 2. Agora eu preciso descobrir quem é esse segmento laranja. Eu sei que daqui até lá em cima é o R, é o raio desse semicírculo maior. Eu tiro X, sobra esse pedaço aqui, esse segmento aqui, que vale então R menos X. E agora eu vou fazer Pitágoras nesse triângulo sombreado, né? De hipotenusa X mais R sobre 2 e catetos R sobre 2 e R menos X. Então isso aqui ficaria X mais R sobre 2 ao quadrado seria igual R sobre 2 ao quadrado mais R menos X ao quadrado. Desenvolvendo o produto notável ali, né? Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui você teria x2
Depois 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vai dar R2 sobre 4. Aqui seria R2 sobre 4, mais, desenvolvendo aqui, R2 menos 2RX mais x ao quadrado. Eu posso cancelar esse R2 sobre 4 com R2 sobre 4. Posso cancelar o x2 com o x2. Posso cancelar esse 2 com esse 2. Vamos ver o que sobrou aqui. Então aqui tem um Rx, 1. De lá tem 2, vou passar para cá, vão ficar 3Rx. E do lado de lá sobrou esse R2. Eu posso simplificar um R de cá com um R de lá, daí eu chego à conclusão que x é igual a R sobre 3, que é a resposta do exercício.